As chaves da carteira da Bitify, muita gente pergunta para a gente, fala assim, pô, as chaves estão em português, como é que eu subo as chaves da carteira da Bitify em um outro local? Primeiro, a gente começou a Bitify com chave padrão BIP39, igual a todas as carteiras internacionais, digamos assim, e a gente viu que muitas pessoas baixavam a Bitify e usavam a Bitify numa maquineira Cielo, por exemplo, fazendo double spend em outra carteira ao mesmo tempo, assim, ela fazia assim, e aí ela causava um prejuízo financeiro para a Bitify. E as pessoas não estavam nem aí em relação a isso. Então, por mais que a gente tenha processado todas elas e tenha ganho todos os processos, as pessoas, elas querem... O fraudador, ele vem antes do que o cliente dentro do Brasil. Então, o que a gente fez para resolver isso? Sem pecar do ponto de vista tecnológico. A gente falou assim, vamos dar as chaves para o usuário, só não vamos usar o padrão de dicionário que as outras carteiras utilizam. Por quê? Porque ele não consegue subir a carteira que ele tem com a gente em um outro local. Mas, ao mesmo tempo, ele está com a mesma segurança que ele teria em outro local. Aí sempre vem aquela pessoa e fala assim, mas e se a Bitify sumir do mercado? Eu tenho 2 pontos em relação a isso, que o primeiro, eu gastei a minha vida inteira, e é de muita gente por trás da gente. A gente tem grandes parceiros como iFood, Evino, Rappi, Cielo, a gente tem grandes bancos por trás da nossa operação, ajudando a gente dentro da nossa operação, que não fariam com que isso seja possível, tá? Mas que a gente se preocupou com isso também, então a gente tem um acordo que vai ser divulgado nos próximos meses com a Cointimes também, com uma seguradora de que ela fica como responsável por demonstrar o mecanismo de conversão para o padrão BIP39, que é o padrão internacional, caso ocorra alguma coisa com a Bitify. Então, o Lucas morreu, a empresa acabou, aconteceu alguma coisa, o Lucas morreu, pode morrer, a empresa continua, enfim, a gente tem um monte de sócio. Mas, assim, aconteceu alguma coisa, cara, a empresa decretou falência, sumiu, o site saiu do ar, o aplicativo saiu do ar, essa seguradora, ela fica como responsável, é uma seguradora da qual a gente já tem parceria, então, se vocês procurarem um pouquinho, eu não posso falar nomes ainda, não vai ser muito difícil de descobrir, mas que ela vai fazer esse trabalho junto com a gente, justamente para que as pessoas fiquem mais tranquilas em relação a isso. E por que a gente fez isso? Porque, putz, com a carteira, com uma chave padrão Bitify, digamos assim, as pessoas têm o mesmo mecanismo de segurança de que nem a Bitify tem acesso a isso, ou seja, só mudou o dicionário, não mudou o mecanismo, a gente não armazena isso do nosso lado. E, ao mesmo tempo, elas conseguem fazer transações, e eu sei que ela fez aquela transação. Então, não preciso esperar as confirmações do blockchain. A Bitify assume essa bronca. Então, você pode fazer uma venda de Bitcoin, você não precisa guardar. Você pode fazer um uso numa máquina da Cielo, você não precisa guardar. Então, tem uma série de questões que foram levantadas e foram possíveis justamente por você não conseguir subir numa outra carteira. O que não quer dizer que você não pode, cara, tô na dúvida, eu quero mandar meu dinheiro para outra carteira. Você pode mandar o seu dinheiro a qualquer momento para outra carteira, assim como a gente recebe de qualquer carteira. Então, assim, é simplesmente um mecanismo de segurança para permitir o uso no dia a dia. Eu quero muito que, a hora que a gente integre dentro da Lightning Network, por exemplo, e a Lightning Network permita que você suba uma carteira numa outra carteira e assim por diante, cara, a gente vai fazer isso e a gente vai dispor da mesma tecnologia, porque o que a gente quer é resolver um problema. Qual é o problema? Diminuir taxa para permitir o usuário fazer pagamentos, ao mesmo tempo resolvendo a questão de aguardar as confirmações, porque se você diminuir taxa, demora mais ainda. Então, quando você paga numa máquina Cielo, por exemplo, a gente leva na média 3 dias para receber essa transação. Então, a Bitify assume esse risco. O usuário não vai querer assumir esse risco. Então, a gente está fazendo esse trabalho. E aí, os mecanismos que a gente criou, e não foi uma questão de 5 minutos de decidir isso, não, pelo amor de Deus, tá? Foi testes e testes com usuários, entendendo o que funcionava melhor para eles e o que eles queriam. Então, você quer segurança, a gente está te dando a mesma segurança do que qualquer outra carteira. Ao mesmo tempo, você quer usabilidade, então, cara, é a mesma segurança dentro de um environment que a gente criou para te dar essa usabilidade também. Então, por isso que a gente criou esses mecanismos.